Longe deste insensato mundo, de Thomas Hardy. Longe deste insensato mundo foi publicado pela primeira vez em 1874 e foi um dos primeiros sucessos do Thomas Hardy, esse escritor inglês do período vitoriano, do século XIX. Conta a história de uma jovem, a Bathsheba Everdeen, que é bonita, vaidosa, forte, corajosa, determinada, que, apesar da sua condição modesta, a certa altura da história, ela herda uma grande propriedade rural de um parente que havia falecido. E aí ela se instala nessa propriedade, no interior da Inglaterra, a região que nos romances do Hardy ele vai chamar de Wessex, e começa a administrar essa propriedade. Também a história do Gabriel Oak, que é um jovem fazendeiro que ele sofreu alguns reveses e ele acaba tendo que ir trabalhar na propriedade de outras pessoas, trabalhar para outros, né? Ele teve a fazenda dele, mas ele perdeu por causa de um acidente. E aí ele acaba indo trabalhar na propriedade da Bathsheba. Também a história do fazendeiro Bolwood, cuja propriedade faz uma espécie de limítrofe com as terras da Bathsheba, né, as terras que ela herda, passam a ser dela. E o Bolwood é um proprietário de meia idade dessa região do interior da Inglaterra que, por causa de uma atitude, um gesto que a gente pode considerar bobo, inconsequente, da Bathsheba, o Bolwood acaba desenvolvendo uma paixão assim desmedida pela moça. Também a história do Sargento Troy, que é um jovem soldado muito bem apessoado, com muita lábia, um sedutor, e essa parece ser a sua missão na vida, né, seduzir, que é movido, né, pelo desejo de seduzir, de satisfazer a sua própria vaidade e por, mais do que tudo, o seu egoísmo. A sua atitude autocentrada, né, que o leva a fazer tanto mal ao longo do livro. Com esse elenco, o Thomas Hardy vai nos contar uma história de amor, paixão, sofrimento, lealdade e até loucura. É um livro onde a gente vai encontrar, a grosso modo, a história de uma mulher que é alvo do interesse amoroso, vamos dizer assim, para simplificar, de 3 homens. Mas o interesse, né, e realmente os sentimentos desses 3 homens são assim bastante distintos para quem vai lendo Longe deste Sensato Mundo. A gente pode dizer que um é movido pelo seu desejo de se satisfazer, pelo seu egoísmo. Do outro, por uma paixão que é tão intensa e tão violenta que, alternadamente, essa paixão do personagem pela Bathsheba comove e, em outros momentos, assusta o leitor. E, por fim, ela é alvo do sentimento do terceiro homem, que a gente pode dizer que é aquele homem que realmente ama a Bathsheba. Longe deste insensato mundo, para quem havia saído do Tese dos Abervilles, que tem resenha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o outro romance do Hardy que eu li recentemente. Esse aqui me causou assim algumas surpresas, né? Surpresas boas até. Ele tem algumas características muito interessantes e ele tem algumas que realmente me surpreenderam depois de ter lido o Tese. Primeiro, a gente tem uma presença assim frequente do humor no texto do Thomas Hardy. Isso depois de ter saído do pessimismo, né, daquele naturalismo determinismo que está tão forte dentro do Tess, em que não há nenhum momento para você sorrir dentro daquele romance, chegar aqui e encontrar momentos em que você vai dar sorrisos ou até dar algumas gargalhadas é realmente uma surpresa.
O Hard usa para isso especialmente os personagens de condição mais modesta, que são os trabalhadores. Em grande parte são os trabalhadores que trabalham na propriedade da Bethsheba, né? Os homens que trabalham ali, eles têm assim umas peculiaridades de linguagem, né? Uma forma de se expressar e até de raciocinar que faz com que o leitor ora dê um sorriso e ora realmente caia na gargalhada. Pelo menos isso aconteceu comigo mais de uma vez. Ele também consegue fazer humor em alguns diálogos que a Bethsheba mantém com Gabriel, né? Quando ele já é assim praticamente administrador na terra dela, né? Porque ele é uma pessoa assim muito responsável, inspira confiança, porque ele realmente é um homem de confiança, né? E ela vai percebendo isso. E ele vai ganhando ascendência ali, né? Na fazenda, justamente por isso, por ele ser um homem de confiança. E aí tem alguns diálogos da Bethsheba com o Gabriel que você não chega a dar gargalhadas, mas dá para dar alguns sorrisos, né? Inclusive quando a gente percebe num certo momento que os dois têm um arrufo e que é assim uma das melhores cenas, não é melhor, mas uma das melhores cenas do romance. E aí você vê que as mulheres podem ter muito poder, né, junto aos homens, especialmente aos homens que têm algum sentimento por elas. Mas que às vezes, como acontece com a Bethsheba, né, quando são muito teimosas e muito turronas, elas não sabem usar esse poder que elas têm. Elas realmente têm. E aí a gente tem alguns momentos também de humor em que você dá esses sorrisos. Um outro aspecto é aquilo que eu chamaria de descrições que são inspiradas, só posso chamar assim, da natureza que o Hard faz nesse livro. O Hard me passou em vários momentos uma atitude quase de reverência quanto ao mundo natural, né? A forma como ele descreve o mover das folhas nas árvores, descreve as tempestades, descreve até o movimento dos corpos humanos e até o dos corpos dos animais, de uma maneira que às vezes parece que é quase uma dança, a maneira como ele vai descrevendo, esse mover, né? Esse simplesmente existir, é como se fosse assim uma alegria, uma reverência, né? Dando quase que um toque sagrado a esse mundo natural, né? Ao mundo da natureza que envolve as árvores, que envolve as plantas, que envolve fenômenos como tempestades, como chuva, né? E o surgir do sol e o cair da noite, né? O brilho da lua sobre o rosto das pessoas e a vida dos animais, o mover dos animais e das pessoas em si mesmas. São descrições muito bonitas que me fizeram lembrar dois outros escritores. Um é o D.A. Lawrence, né? Outro inglês, sendo que o Lawrence é do século XX, na primeira metade do século XX, ele deve ter lido o Hardy. E a outra é uma escritora canadense, que é a Lucy Montgomery, autora de Anne de Green Gables. São os dois escritores que eu me lembrei que escrevem dessa maneira assim belíssima, belíssima, poética, né? E assim com um prazer, né? Com um deleite, com um deslumbramento, esse mundo natural, né? As folhas, as árvores e tudo isso. Muito bonito mesmo, muito bonito. E por último, eu destacaria algumas observações que o Thomas Hardy faz enquanto narrador, né? Não nos diálogos, mas enquanto narrador do romance, sobre relacionamentos entre homens e mulheres, que são observações assim incrivelmente modernas. Isso torna o Hardy muito próximo de nós. Há um momento, por exemplo, em que ele faz algumas observações sobre como os homens e as mulheres deveriam ter oportunidade de se conhecerem sem as imposturas sociais, né? Quando um homem e uma mulher estão interessados um pelo outro, eles deveriam ter oportunidade de ter uma relação quase que de camaradagem e espontânea, de forma que um pudesse ver o outro não apenas quando eles estão arrumadinhos, quando eles estão bonitinhos, né? Quando eles estão debaixo de toda aquela etiqueta de comportamento que os mascara, que esconde quem eles realmente são. E aí ele observa como tem, né, um casal ao longo da história, né, do desenvolver do romance, que vai ter essa oportunidade deles se verem o máximo possível como eles são, deles se verem tanto nos momentos alegres quanto nos momentos tristes, tanto nos momentos em que eles estão de bom humor quanto nos momentos em que eles estão de mau humor, enfim, deles realmente se conhecerem. E o Hard deixa insinuado aí, esse seria o passo para que essas duas pessoas pudessem, de fato, se comprometer uma com a outra, né? Para vir a ser marido e mulher, porque eles sabem quem eles são.
Eles não foram enganados pelas aparências, pelas imposturas sociais. Eu achei essas observações assim muito interessantes, muito pertinentes, mesmo para a nossa época, e modernas, quando a gente pensa que isso foi escrito em 1874.